Você está pronto. Com a altura média dos humanos sendo inferior a 6 pés, cerca de 1,83 metros, gigantes parecem criaturas que só existem em contos de fadas ou filmes de fantasia. Mas você vai se surpreender ao saber que gigantes realmente existem. Eles são reais, são humanos e vivem vidas relativamente normais, como qualquer outra pessoa. Hoje, vamos te apresentar alguns dos gigantes mais altos e intimidadoras do mundo. Do homem apelidado de oitava maravilha do mundo ao homem que detém o recorde de maiores pés do planeta, aqui estão os 15 gigantes humanos da vida real que já existiram. Número 15. Robert Wadlow. Robert Wadlow, também conhecido como o Gigante Cavalheiro e o Gigante de Alton, foi um americano que media 2,72 metros, 8 pés e 11,1 polegadas, de altura e chegou a pesar até 199 quilos, superando John Hogan como a pessoa mais alta da história. Para efeito de comparação, uma porta-padrão tem cerca de 2 metros de altura, e Wadlow era muito mais alto que isso. O mais velho de 5 irmãos, Robert nasceu em 22 de fevereiro de 1918, em Alton, Illinois, nos Estados Unidos. O tamanho impressionante e o crescimento contínuo de Robert Wadlow foram causados por uma disfunção na glândula pituitária, a principal responsável pela produção do hormônio do crescimento humano. Quando tinha apenas 8 anos de idade, ele já era mais alto que seu pai, e a escola primária precisou construir uma carteira personalizada para ele. Ao se formar, ele já havia atingido 2,54 metros de altura. Infelizmente, o Sr. Wadlow precisava de aparelhos ortopédicos nas pernas para conseguir andar, devido à sua altura extrema, mas ele nunca utilizou cadeira de rodas. Ele ingressou na Chartwell College com a intenção de estudar direito, mas, por conta de sua aparência marcante, foi recrutado em 1936 pelo Circo dos Irmãos Ringling, onde se apresentou no palco principal do Madison Square Garden e do Boston Garden. Após essas apresentações, ele ficou tão famoso que a empresa International Shoe Company passou a lhe fornecer sapatos gratuitos e o contratou para fazer turnês promocionais em 1938. Naquele mesmo ano, ele se tornou membro de várias organizações conhecidas, como a Ordem de Mola e os Maçons. Os aparelhos ortopédicos de Wadlow eram essenciais para que ele se locomovesse, mas, infelizmente, também acabaram contribuindo para sua morte. Um dos aparelhos causou uma infecção em seu tornozelo, levando a uma grave infecção da qual ele nunca se recuperou completamente. Embora tenha recebido várias transfusões de sangue e cirurgias, sua condição piorou devido a uma doença autoimune. Robert Wadlow faleceu enquanto dormia em 15 de julho de 1940, com apenas 22 anos de idade. Seu caixão media 81 cm de largura e 3,28 metros de comprimento, sendo carregado por 12 carregadores e 8 assistentes. Em 1986, uma estátua colossal do Wadlow foi erguida em frente ao Museu de História e Arte de Alton. Número 14. André René Roussimoff. André René Roussimoff, popularmente conhecido como André, o Gigante, foi um lutador profissional francês reconhecido como a oitava maravilha do mundo. Com impressionantes 2,24 metros de altura e pesando 236 quilos, seu físico excepcional era resultado do gigantismo, uma condição causada pelo excesso do hormônio do crescimento humano. André impressionou o mundo com sua aparência e habilidades. No Guinness Book of World Records de 1974, André foi reconhecido como o lutador mais bem pago da história. Notavelmente, seu tamanho colossal se estendia às mãos e aos pés, o que o tornava ainda mais distinto. Nascido em 1946, André desafiou expectativas desde cedo. Ao nascer, pesava notáveis 6 kg e tinha mãos anormalmente compridas. Surpreendentemente, seus pais tinham estaturas médias, a mãe com 1,57 metros e o pai com 1,88 metros. Durante sua infância, André trabalhou na fazenda do pai, onde sua força equivalia a de 3 homens. Aos 18 anos, foi introduzido ao mundo da luta livre por um promotor local chamado Robert Lajat. Em Paris, que viu potencial no seu tamanho imenso. A partir de 1966, André embarcou em uma carreira internacional na luta livre, encantando plateias no Reino Unido, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e África. Do início até meados da década de 1980, Roussimoff travou uma rivalidade lendária com Big John Studd na World Wrestling Federation, disputando o título de verdadeiro gigante da luta livre. Suas batalhas ao redor do mundo quebraram recordes. Em 1984, Studd aumentou as apostas ao formar dupla com Ken Patera, resultando em uma luta televisionada onde incapacitaram Roussimoff e chegaram a raspar sua cabeça. Esse incidente feriu profundamente o ego de André, despertando seu desejo de vingança. O clímax veio na primeira WrestleMania, realizada em 31 de março de 1985, no Madison Square Garden, em Nova York. Em um desafio de Body Slam, André triunfou ao erguer e derrubar Studd, emergindo vitorioso e jogando uma premiação de $15.000 ao público.
A carreira de André na luta livre continuou em ascensão. E ele também se destacou no cinema. Um de seus papéis mais queridos foi como Fezzik no filme A Princesa Prometida, 1987. Tragicamente, Roussimoff faleceu aos 46 anos, em 1993, vítima de insuficiência cardíaca congestiva causada pelo diabetes. Número 13. Zheng Jinlian. Zheng Jinlian, da China, que media 2,48 metros de altura. Foi confirmada pelo Guinness World Records como a mulher mais alta do mundo. Ela foi uma das 17 pessoas na história médica registrada a ultrapassar os 2,44 metros, 8 pés. Seu último peso registrado foi de 131,1 kg. Ela nasceu em 25 de junho de 1964, na província de Yunnan, na China. Começou a crescer de forma normal aos 4 meses de idade. Aos 13 anos, já media 1,56 metros. Através de exames médicos, descobriu-se que um tumor na glândula pituitária era responsável por esse crescimento descontrolado, devido à secreção excessiva do hormônio do crescimento humano. É impressionante saber que seu pai mede apenas 1,57 metros e sua mãe 1,56 metros. Seus 3 irmãos tinham alturas médias. Zheng também quebrou o recorde de Robert Wadlow como a adolescente de 17 anos mais alta já registrada. Sua altura vertiginosa aumentava também seu apetite, e ela precisava de cerca de 2 kg de arroz por refeição. Isso colocou uma grande pressão financeira sobre a família. Pois ela precisava conter o apetite, o que acabou enfraquecendo seus ossos e músculos. Além disso, encontrar roupas e calçados do tamanho adequado era um grande desafio, obrigando-a a entrar em contato diretamente com os fabricantes, o que gerava ainda mais custos para a família. Felizmente, o governo local aliviou essa pressão financeira e assumiu a responsabilidade por ela. A altura impressionante de Zheng Jinlian chamou a atenção da Seleção Nacional de Basquete da China, que lhe ofereceu treinamento profissional. No entanto, ela abandonou os treinos após cerca de um ano, pois sofria de escoliose, uma curvatura lateral anormal da coluna, e estava tendo dificuldades para ficar em pé. Também foi diagnosticada com diabetes, o que a obrigou a deixar o basquete e voltar para casa. Em 14 de fevereiro de 1982, Zheng Jinlian faleceu aos 17 anos. A causa de sua morte repentina foi uma apoplexia pituitária, uma condição em que o tumor da hipófise sofre uma hemorragia espontânea. Sua família doou seu corpo para uma faculdade de Yunnan para fins de estudo. E ele ainda não foi enterrado. Número 12. Väinö Millinen. Väinö Millinen, um gigante acromegálico finlandês, foi em certo momento o homem mais alto vivo do mundo, de 1940 a 1963. Ele media cerca de 2,51 metros de altura. Conquistou esse título após a morte de Robert Wadlow. Väinö nasceu em Helsinki, no então Grão-Ducado da Finlândia, em 27 de fevereiro de 1909, e serviu nas forças de defesa da Finlândia. Aos 21 anos, Väinö pesava mais de 141 quilos. Ele é conhecido por ter sido o soldado mais alto da história. Também possuía a maior envergadura manual registrada, com 29 centímetros. Quando foi recrutado para o exército finlandês, média 2,21 metros, e depois, por volta dos 30 anos, passou por uma segunda fase de crescimento, atingindo 2,46 metros. Väinö fez seu treinamento obrigatório no Regimento de Artilharia Pesada de Viipuri. Nos anos 1970, o Guinness Book registrou que ele pode ter alcançado 2,51 metros em certo momento. Durante os anos 1930, Väinö viajou pela Europa como lutador profissional. Também trabalhou como artista de circo ao longo de sua jornada. Posteriormente, retornou à Finlândia em 1939 para servir no exército durante a Guerra de Inverno. Mais tarde, mudou-se para Jarvampa, onde administrou uma granja de galinhas. Ele faleceu em Helsinki em 13 de abril de 1963 e foi enterrado em Jarvampa. Um ano antes de sua morte, médicos mediram sua altura e constataram que ele ainda crescia, com cerca de 2,47 metros. Curiosamente, o surto de crescimento de Väinö continuou ao longo de toda a sua vida. Número 11. Trisha Kurnelis Kiever. Trisha Kurnelis Kiever, mais conhecida como a Giganta de Edão, foi a mulher mais alta já registrada na história. Ela media 2,55 metros no momento de sua morte prematura, aos 17 anos. Trisha nasceu nos Países Baixos, em abril de 1616. Já aos 9 anos, media 2,00 metros. Sua altura extrema era um indicativo de excesso de secreção do hormônio do crescimento, sugerindo a presença de um adenoma hipofisário em seu cérebro. Além disso, há especulações sobre uma condição médica subjacente que teria contribuído para seu crescimento atípico, mas a causa exata de sua extraordinária estatura permanece desconhecida até hoje.
Devido à sua altura impressionante, seus pais a levavam a carnavais, cobrando entrada para que as pessoas pudessem vê-la. Pessoas viajavam longas distâncias só para dar uma olhada na menina que, aos 9 anos, era mais alta do que qualquer homem da Europa. Curiosos com a menina, o monarca boêmio Frederico V, eleitor palatino, sua esposa Isabel da Boêmia, conhecida como Rainha do Inverno, e a princesa Amália de Solms-Braunfels foram conhecê-la. Trincha teve uma vida breve. Faleceu de câncer aos 17 anos. Sua lápide foi colocada em sua cidade natal, Edão, em 7 de julho de 1633, com a inscrição chamando-a de Grande Menina. Um retrato em tamanho real de Trincha Kiever e seus sapatos originais estão em exposição no Museu de Edão. Número 10. Breinta Keola. Breinta Keola, o homem com os maiores pés do mundo segundo o Guinness World Records e oficialmente o segundo homem mais alto vivo, nasceu em 26 de janeiro de 1982 em Guelmim, Marrocos. Ele atingiu uma altura máxima de 2,46 metros. Takiola teve um crescimento súbito de 1 metro em apenas um ano. Aos 18 anos, foi diagnosticado com acromegalia após um exame de sangue realizado por um médico escolar, devido ao seu tamanho incomum. Após se formar em Geografia pela Universidade, Takiola foi tratado em Paris por um médico francês em 2006. O tratamento foi eficaz, o tumor foi removido e os níveis de hormônio do crescimento retornaram ao normal. Seu coração também foi considerado saudável. Em 24 de maio de 2011, Takiola quebrou o recorde anterior de maiores pés de uma pessoa viva, superando Sultan Kozen. Agora detém o recorde com o pé direito medindo 37,5 cm, um pé e 2,8 polegadas, e o pé esquerdo com 38,1 cm, um pé e 3 polegadas. Takiola enfrentou dificuldades para encontrar sapatos que servissem a seus pés tamanho europeu 58. Ao procurar um sapateiro para fazer calçados sob medida, descobriu que o custo ficaria entre 3.000 e 3.500 euros. Felizmente, seu podólogo ortopédico, Jerome Liegin, forneceu-lhe sapatos especiais adaptados às suas necessidades e para suportar seu peso. Brahim Takiola também é um excelente ator, conhecido por filmes como A PNE, Chocolate, Candice e Aladdin 2. Número 9. Rumeza Gelgi. Rumeza Gelgi é conhecida por sua polêmica reivindicação de ser a mulher mais alta viva. Ela também detém recordes por ter o dedo mais longo, com 11,2 cm, 4,4 polegadas, as costas mais longas, com 59,9 cm, 23,58 polegadas, e as maiores mãos em uma mulher. Sua mão direita mede 24,93 cm, 9,81 polegadas. E a esquerda, 24,26 cm, 9,555 polegadas. Ela também já foi detentora do título do Guinness World Records como a adolescente mais alta do mundo. Rumeza mede impressionantes 2,15 metros, 7 pés e 0,17 polegadas, de altura. Ela é uma estrela, ativista e palestrante. Rumeza vive na província turca de Karabuk. Sua altura extraordinária é causada pela síndrome de Weaver, uma condição genética rara que provoca crescimento excessivo dos ossos. Pessoas com essa síndrome geralmente são muito altas e podem apresentar traços faciais distintos, como olhos espaçados. Embora não exista cura, é possível viver uma vida longa e saudável com essa condição. Devido à sua condição, Rumeza geralmente usa cadeira de rodas, embora às vezes consiga andar com a ajuda de um andador. Ela precisa de assentos com altura mínima do chão de 50 a 55 cm. Movida por sua determinação e consciência de sua própria condição, ela tem o profundo desejo de conscientizar o público sobre a doença e desempenhar um papel fundamental na educação das pessoas. Em 8 de novembro de 2022, Rumeza alcançou um marco importante ao realizar seu primeiro voo. Para acomodá-la, a Turkish Airlines removeu 6 fileiras de assentos do avião em sua viagem de Istambul para São Francisco, nos Estados Unidos. O evento extraordinário recebeu ampla cobertura da mídia e chamou bastante atenção. Atualmente, Rumeza é freelancer de sucesso e desenvolvedora web, perseguindo seus sonhos e inspirando outras pessoas a buscarem os seus. Em seu site, ela escreve: durante as quarentenas da Covid-19 em 2020, comecei a estudar desenvolvimento web, já que trabalhar na indústria de tecnologia era meu sonho de infância. Nos momentos livres, ela gosta de passar tempo com sua família e irmãos, apreciando sua companhia. Seus interesses também incluem fazer compras e aproveitar a atividade revigorante da natação. Número 8. Uljana Senjonova. Uljana Senjonova, um ícone lendário no mundo do basquete, é famosa por suas conquistas extraordinárias e domínio no esporte. Ela é uma ex-jogadora de basquete de origem russa e representou com orgulho a União Soviética ao longo de sua ilustre carreira. Nas décadas de 1970 e 1980, Uljana Senjonova dominou o cenário do basquete feminino, com uma altura mínima de 2,13 metros, 7 pés,
e pesando 127 kg. Diferente de outros gigantes, sua altura foi adquirida geneticamente, sem qualquer condição médica conhecida. Ela ficou conhecida por calçar sapatos masculinos tamanho 21 nos EUA, 58 na numeração europeia, sendo a maior numeração já registrada no basquete feminino. Ela tem 71 anos e nasceu em 9 de março de 1952, em Zarazai, na então RSS da Lituânia, União Soviética. Uljana jogou invicta na seleção nacional feminina da URSS por 18 anos consecutivos. É bicampeã olímpica, com ouros conquistados em Montreal 1976 e Moscou 1980. Ela venceu o campeonato mundial 3 vezes, em 1971 em São Paulo, em 1975 na Colômbia e em 1983 no Brasil. Uljana conquistou um sucesso incomparável no basquete, vencendo 15 campeonatos da União Soviética e a Taça dos Campeões Europeus em impressionantes 15 ocasiões diferentes. É a jogadora mais vitoriosa da história do basquete feminino. Em 1976, Senjonova recebeu a prestigiosa Ordem da Bandeira Vermelha do Trabalho, em reconhecimento às suas contribuições notáveis. Em 1993, ela se tornou a primeira mulher de um país fora dos Estados Unidos a ser incluída no Hall da Fama do basquete, devido às suas realizações extraordinárias. Ela também dominou o cenário continental, liderando a União Soviética na conquista de 10 medalhas de ouro consecutivas no Eurobasquete feminino, entre 1968 e 1985. Número 7. Albert-Jan Kramer. Albert-Jan Kramer, o homem mais alto da história dos Países Baixos, média 2,42 metros, 7 pés e 11,5 polegadas. Seu peso máximo chegou a 250 kg. No nascimento, ele pesava impressionantes 8,6 kg, 19 libras, para grande surpresa de sua mãe, devido a problemas de circulação relacionados ao seu crescimento anormal. Uma de suas pernas foi amputada, mas mesmo assim ele ainda pesava 170 kg. Kramer nasceu em 15 de junho de 1897, em Amsterdã. Tinha 4 irmãs e um irmão, e se casou em 1926 com a suíça Wilhelmina Fassler. Esse foi seu segundo casamento. Ele fez uma parceria com seu cunhado Josef Sputny Fassler, que não tinha mais do que 69 centímetros de altura, formando uma dupla dinâmica que cativou plateias por muitos anos. Graças a essa parceria notável, eles viajaram por diversos países, incluindo Países Baixos, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, encantando o público com suas apresentações. Albert-Jan Kramer também trabalhou com Fred Aslett, conhecido como Pip, que teria 70 centímetros, 2 pés e 4 polegadas, de altura. Juntos, formaram uma dupla e trabalharam lado a lado por muito tempo. Kramer faleceu em 4 de abril de 1976. Um ano antes de sua morte, sua outra perna também foi amputada devido a problemas vasculares e circulatórios. Número 6. Sandy Lane Allen. Sandy Lane Allen, uma mulher americana, foi reconhecida pelo Guinness World Records como a mulher mais alta do mundo. Ela nasceu em 18 de junho de 1955, em Chicago, nos Estados Unidos. Sua altura registrada era de 2,31 metros, 7 pés e 7 polegadas. Foi criada por sua avó em Shelbyville, Indiana. Sua altura extraordinária foi causada por um tumor na glândula pituitária, que provocava uma secreção excessiva e descontrolada do hormônio do crescimento, geralmente entre 200 a 1000 vezes mais do que o normal. Aos 22 anos, em 1977, ela passou por uma cirurgia cerebral para remover o tumor. Se não tivesse feito isso, os problemas decorrentes do gigantismo teriam piorado ainda mais. Allen, que nunca se envolveu em um relacionamento, dizia preferir valores tradicionais e se descrevia como uma garota à moda antiga, acrescentando que não namoraria um homem mais baixo do que ela. Ela também era escritora e publicou um livro intitulado Casta Giant Shadow. Apareceu em programas de TV e documentários como Casa Nova de Fellini, Sideshow, Bem Diferente, entre outros. Nos últimos anos de sua vida, passou a usar uma cadeira de rodas, pois suas pernas e costas já não suportavam sua altura e peso. Com o tempo, ela ficou acamada, e seus músculos atrofiaram. Faleceu em 13 de agosto de 2008, devido a diversas condições médicas, incluindo sepse, diabetes tipo 2, dificuldades respiratórias e insuficiência renal. Número 5. John Bud Hogan. John William Bud Hogan foi o segundo homem mais alto já registrado na história mundial. Sua altura foi registrada como sendo de 2,67 metros, 8 pés e 9 polegadas. Ele pesava entre 79 a 93 kg, 175 a 205 libras. Hogan nasceu em Andersonville, Tennessee, Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 1867. Algumas fontes indicam 1867 como ano de nascimento,
enquanto outras dizem que foi em 1868 ou 1871. Aos 13 anos, ele começou a crescer rapidamente, desenvolvendo gigantismo. Foi diagnosticado com anquilose, uma condição que causa fusão ou imobilização das articulações vertebrais devido ao desenvolvimento de fibrose ou aderências ósseas, o que o deixou incapaz de ficar em pé ou andar. Ganhava a vida vendendo retratos e cartões postais em uma estação de trem, já que sua condição médica o impedia de exercer trabalhos físicos. John Hogan era frequentemente mencionado nos jornais como o Gigante Negro ou o Esqueleto Vivo. Tinha uma personalidade brincalhona. Voz profunda e sempre chamava a atenção, já que se locomovia em uma carroça puxada por cabras, como se fosse uma cadeira de rodas. Seus pés mediam 33 cm, 13 polegadas, e suas mãos 28 cm, 11 polegadas. Entre os homens de ascendência africana, ele foi o mais alto já registrado, e o segundo mais alto do mundo. Seu recorde foi superado por Robert Wadlow em 1939. Um artigo publicado mencionava que seu avô materno também era um gigante e precisava de uma cela especial para montar a cavalo, sugerindo que o gigantismo poderia ter origem genética. John Hogan faleceu em 11 de setembro de 1905, em Gallatin, Tennessee. Acredita-se que foi enterrado nas antigas terras da família Hogan, em um túmulo sem marca, coberto com uma câmara de cimento. Número 4. Leonid Ivanovich Stednik. O veterinário Leonid Ivanovich Stednik nasceu em 5 de agosto de 1970, em Podoliancy, Ucrânia, e faleceu em 24 de agosto de 2014 no mesmo local onde nasceu. Aos 12 anos, passou por uma cirurgia cerebral. Após a operação, desenvolveu um tumor na glândula pituitária que causou gigantismo acromegálico, um excesso extremo de hormônio do crescimento. Quando foi examinado anos depois, o tumor já havia desaparecido, 25 anos após a cirurgia. Ele chegou a ser listado como o homem mais alto do mundo no livro dos recordes Guinness. No entanto, por recusar-se a ser medido novamente conforme os novos padrões do Guinness, acabou sendo retirado do livro. Depois disso, o título foi devolvido a Bao Xishun, da China. Número 3. Zainab Bibi. Zainab Bibi, a mulher mais alta do Paquistão, nasceu em 1974 em Toba Tek Singh, na província de Punjab. Em 2003, ela também foi reconhecida pelo Guinness World Records como a mulher mais alta do mundo. Segundo relatos, sua altura começou a aumentar rapidamente aos 15 anos. Aos 20, já media 2,18 metros, 7 pés e 2 polegadas. Zainab nunca se casou por causa da sua estatura incomum. Em 1998, foi convidada a participar do popular programa Na Longar, apresentado por Tariq Aziz. Isso lhe trouxe reconhecimento nacional, e mais tarde ela foi incluída no Guinness World Records. Como convidada, viajou para diversos países, um total de 15, incluindo França, Arábia Saudita, Alemanha e Reino Unido. Porém, enfrentou sérios problemas financeiros devido à sua condição médica. Sofria de diabetes, hipertensão e osteoporose. Em uma entrevista, declarou que lutava para sobreviver. Zainab permaneceu solteira durante toda a vida, tanto por causa de sua altura quanto pelas dificuldades econômicas. Faleceu em situação de pobreza aos 46 anos, em 2018. Número 2. Sultan Kozan. Um fazendeiro turco de origem curda, o homem mais alto vivo, Sultan Kozan nasceu em 10 de dezembro de 1982 na vila de Alaybre, na província de Mardin, na Turquia. Ele ganhava a vida trabalhando na agricultura, já que não conseguiu concluir os estudos por causa da sua altura. Segundo ele, havia várias vantagens em ser alto. Ele conseguia ajudar sua família com tarefas domésticas, como trocar lâmpadas. No entanto, também dizia que as desvantagens incluíam a dificuldade de encontrar roupas e sapatos do seu tamanho. As mãos de Sultan Kozan tinham um tamanho inacreditável, medindo 28,5 cm. Suas pernas tinham quase 126 cm de comprimento. E os braços 97 cm. Seu pé esquerdo media cerca de 36,5 cm e o direito 35 cm. O gigantismo de Sultan Kozan foi causado por acromegalia, resultante de um tumor que afetou sua glândula pituitária, localizada na base do cérebro, fazendo com que ela liberasse hormônio do crescimento em excesso. Sua altura foi registrada em 2,49 metros, 8 pés e 2 polegadas. Mais tarde, em 2010, ele iniciou um tratamento com medicamentos no Virginia Medical Center para controlar os níveis do hormônio do crescimento. Diz-se que o tratamento foi eficaz e os hormônios foram controlados. Ele também passou por cirurgias cerebrais para remover o tumor. Mas estas não foram bem sucedidas na Turquia. Sultan Kozan se casou com uma mulher síria chamada Mevdeb, mas o casamento não deu certo. Eles se divorciaram em 2021. Segundo Sultan, havia uma barreira de comunicação,
pois ele falava apenas turco e sua esposa falava apenas árabe. Kozan espera se casar novamente no futuro próximo. Número 1. John Kohler. John Kohler nasceu em 1º de setembro de 1925, em Denton, Montana, nos Estados Unidos. Ele foi uma das 24 pessoas no mundo que cresceram mais de 2,44 metros, 8 pés, de altura. Sua altura foi registrada em 2,49 metros, 8 pés e 2 polegadas. Em 1969, ele foi reconhecido como o homem mais alto do mundo pelo Guinness Book of World Records, título que manteve até sua morte. Os pais de Kohler eram mais altos que a média. Seu pai média 1,88 metros, 6 pés e 2 polegadas, e sua mãe média 1,78 metros, 5 pés e 10 polegadas. John começou a crescer de forma normal quando tinha apenas 10 anos. Ele tinha uma irmã gêmea que media apenas 1 polegada a menos que sua mãe, ou seja, 1,75 metros, 5 pés e 9 polegadas. Kohler morava com sua família e frequentou a Munson High School, na América do Norte. Ele se aposentou do trabalho apenas 3 anos antes de sua morte. John Kohler trabalhou para a Big Joe Manufacturing Company e dedicou 25 anos de sua vida à empresa. Ele via sua altura como uma vantagem, pois chamava a atenção de clientes em potencial, que frequentemente queriam conhecê-lo, deixando sempre uma forte impressão. Nos últimos anos de vida, Kohler sofreu de cifose, uma condição médica que causa curvatura acentuada da coluna. Ele faleceu em 1981, em Chicago, devido a uma insuficiência cardíaca, com uma altura estimada em torno de 2,38 metros, 7 pés e 10 polegadas. Tinha 55 anos na época da morte. Obrigado por assistir a este vídeo. Nos vemos no próximo.